Fala bruxinho, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Galera, você que está chegando hoje aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A casa é sua. Aproveita para amassar o botão de inscrever-se, ativar o sininho para você receber as notificações e todas as novidades do nosso canal. E você que já está com a gente há muito tempo, você já sabe, esse canal é feito especialmente para você. Quem já está acompanhando a gente há um tempo sabe que nós viemos tratando aqui do sistema métrico decimal, que é o sistema que veio para padronizar as unidades de medida. Já falamos sobre as unidades de medida de comprimento, já falamos sobre as unidades de medida de massa e chegou a hora hoje da gente falar sobre as unidades de medida de capacidade. Então não sai daqui, você vai sair daqui hoje resolvendo uma questão do Enem que envolve o conceito de capacidade. Mas Bruno, o que seria capacidade? Boa pergunta, meu nobre. Antes de falar de capacidade, a gente tem que recuar um pouquinho para falar sobre volume. Toda figura tridimensional, todo sólido, ele ocupa um espaço. À medida que expressa o espaço ocupado por esse sólido, por esse corpo, é chamado de volume. E aí, quando a gente tem o volume interno desse corpo, ou seja, quanto de líquido a gente pode colocar dentro de determinado sólido, dentro de determinado corpo, de determinado recipiente, a gente tem o que se chama de capacidade. A capacidade ela está muito ligada a essa questão de um líquido. E conforme a gente sabe muito bem, o líquido vai assumir a forma do recipiente que contiver ele. Por exemplo, quando você coloca água numa garrafa d'água que tem esse formato, o líquido que está aqui dentro vai ficar com o formato que tem a garrafa. Se a gente tem um recipiente, tipo uma tigela, e a gente quer encher de água essa tigela, a gente vai ter que o formato que o líquido vai tomar vai ser o formato que era o formato do recipiente. Portanto, a capacidade, a gente fala de unidade de capacidade, quando a gente está determinando quanto de líquido vai caber dentro de determinado recipiente. Na questão do volume, a unidade fundamental do volume, que é tridimensional, a unidade fundamental de volume é o metro cúbico. Já no caso da capacidade, a unidade fundamental é o litro, o famoso litro que a gente vê, o litro sendo usado quando a gente fala da quantidade que tem de leite dentro de uma embalagem, quando a gente tem a quantidade de refrigerante dentro de uma garrafa, a quantidade de água que tem dentro de um galão, enfim, a unidade fundamental de capacidade é muito famosa, é o litro. Ela vai estar aqui na nossa tabelinha, no quadro de valores, ela vai estar no centro. Ela é a nossa unidade padrão. Porém, existem situações em que a unidade padrão, que é o litro, não vai ser a mais adequada. Por isso foram criados os submúltiplos do litro, que assim como na unidade de comprimento, vão receber as mesmas iniciais, decilitro, centilitro e o famosíssimo mililitro. Lembrando que um decilitro é a 10ª parte do litro, um centilitro é a 100ª parte do litro e o mililitro é difícil falar isso, e o mililitro é a 1000ª parte do litro. Tudo a ver com esse prefixo que a gente tem. Para as situações em que a gente precisa de quantidades maiores, que a gente mede quantidades maiores de capacidade, a gente vai ter o quilolitro, o hectolitro e o decalitro. Lembrando que essa letra K em matemática quer dizer vezes 1000. Quilolitro, 1000 litros. Ah, comecei a entender. Assim como na unidade de massa que a gente já estudou, quando eu vou para direita, eu estou multiplicando por 10. A cada casa eu multiplico por 10. Quando eu transformo de litro para decilitro, 1 litro, 10 decilitros, 1 litro, 100 centilitros, 1 litro, 1000 mililitros, muito usado nas garrafas de refrigerante. De decalitro para litro também multiplico por 10. Sempre que eu vou para a direita, eu multiplico por 10. Quando eu vou para a esquerda, eu estou dividindo por 10. Brunão, por que é 10? A gente está tratando aqui de unidades unidimensionais, uma dimensão apenas. Se fosse bidimensional, como é o caso da área, né, superfície, aí seria 10 ao quadrado, que é 100. E se fosse tridimensional, unidade de volume,
volume, aí sim a gente andaria de 1000 em 1000. Daqui para cá dividido por 10, daqui para cá dividido por 10 e daqui para cá dividido por 10. Tudo bem, galera? Tabelinha? Suave? De buenas? Show de bola. E a leitura da medida de capacidade também tem tudo a ver com a leitura da medida de comprimento e com a leitura da medida de massa, já que são todas unidimensionais. Vou trazer um exemplo para você de uma marcação que tinha numa determinada, por exemplo, nessa garrafinha aqui, que tem a marcação aqui, aproximadamente essa quantidade de água dentro da minha garrafinha. A capacidade que tem ali de água, porque a garrafinha não está cheia, né? A capacidade que eu tenho ali é de 0 inteiro e 583 milésimos. Como não tem nada na parte inteira, eu não preciso falar 0 litro. Mas se tivesse 1, 2, 3, você falaria a unidade correspondente aqui a essa unidade que está aqui. Você falaria 3 litros, 4 litros, 12 litros, de acordo com a parte inteira. Já a parte decimal vai depender de quantas casas eu tenho. Como eu tenho 3 casas após o litro, 1, 2, 3, eu vou dizer que eu tenho aqui, na verdade, 0 litro, ou não preciso ler isso, e 583 mililitros. Tranquilo? E uma informação muito importante que muita gente boa acaba esquecendo. Há muitos e muitos séculos, quando os cientistas estavam ainda, os matemáticos, os cientistas estavam pesquisando e estudando a relação entre as unidades de volume e de capacidade, eles fizeram a seguinte experiência. Eles pegaram uma caixa cúbica, ou seja, todas as medidas, né, de largura, comprimento e altura iguais, uma caixa cúbica que tinha 1 decímetro de aresta. Numa caixa cúbica de 1 decímetro de aresta, a gente tem que o volume dela vai ser 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, 1 decímetro cúbico. Eles despejaram dentro dessa caixa cúbica uma quantidade determinada de água e verificaram que nessa caixa cúbica de 1 decímetro cúbico cabia exatamente 1 litro. Então essa relação você precisa guardar no fundo do seu coração. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Essa é uma relação fundamental para a gente entre volume e capacidade. E aí eu tenho mais duas informações, mais duas relações que você vai usar muito em prova e em concurso, que dizem o seguinte: primeiro, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. E mais uma informação que costuma aparecer, que diz que 1 metro cúbico são 1000 litros. Essas três relações, claro que essa é a fundamental e a partir dela você consegue concluir as outras. Essas três relações são muito importantes pra gente, como eu falei pra vocês, tanto em prova da escola, de concurso e também na vida real, beleza? Conforme eu falei com vocês, agora a gente vai resolver uma questão que caiu no Enem de 2017 que envolvia o conceito de medidas de capacidade. É importante o aluno, você que é bruxinho, você que é bruxinha, ficarem ligados no seguinte: esse conteúdo, que é um conteúdo que é visto quando a gente é bolinha de pelo com a tia Creide, a gente volta a ver no 6º ano, ele é muito usado na química, na física e também em conteúdos do ensino médio, portanto ele pode aparecer na prova, seja numa questão direta, seja como pré-requisito para você fazer e resolver uma questão. Por isso você não pode deixar de saber e entender tudo desse conceito. A questão dizia o seguinte: uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 mililitro desse produto para cada 1000 litros de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular de profundidade igual a 1,7 metro, com largura e comprimento iguais a 3 metros e 5 metros, respectivamente. O nível da lâmina de água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. Aí pergunta: a quantidade desse produto em mililitro que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender às suas especificações técnicas é uma das 5 opções que o Enem deu pra gente. Primeira coisa, primeira informação importante, lembrando que o Enem enche a gente de informação, a gente tem que destacar aquilo que é realmente importante pra gente. A cada 1000 litros de água, a gente vai colocar 1,5 mililitro de determinado produto. E aí ele disse que essa nossa piscina tem base retangular. Piscina com base retangular, estamos falando de um paralelepípedo, e se estamos falando de um paralelepípedo, a gente está tratando de comprimento vezes largura vezes altura. Volume do paralelepípedo, A vezes B vezes C, o produto das dimensões com 1
detalhe. Ele disse que o nível, ou seja, a profundidade que a gente tem, que é de 1,70 m, o nível da água está a 50 centímetros da borda. Se a profundidade da piscina é 1,70 m e ela está a 50 centímetros da borda, a gente tem que a profundidade que tem de água aí nesse recipiente é de 1,20 m. Então, o volume que a gente vai ter vai ser os comprimentos 3 metros vezes 5 metros vezes 1,2 metro, que é a profundidade. Atenção a esse detalhe, porque ele falou que 50 centímetros está o nível da água até a borda. Daí a gente vai ter que o volume dessa nossa piscina vai ser 5 vezes 1,26, 6 vezes 3, 18. Metro vezes metro vezes metro, metros cúbicos. E aí, o aluno que está acompanhando a gente aqui atentamente a nossa videoaula sabe que eu vou usar essa bruxariazinha aqui, que diz que 1 metro cúbico igual a 1000 litros. Ahá! Então nós temos que isso aqui são 18.000 litros. Temos uma informação importante aqui no enunciado que dizia que a cada 1000 litros a gente usa 1,5 mililitro de produto. Já estamos na cara do gol, o pior já passou. A única coisa de capacidade que a gente usou foi essa conversão, né, de volume para capacidade. E aí o que a gente vai ter de produto? Vai ser, se a cada 1000 a gente coloca 1,5 mililitro, em 18.000 litros a gente vai fazer 1,5 vezes 18. Se a cada 1000 litros eu coloco 1,5, em 18.000 eu coloco 1,5 vezes 18. Quem quiser fazer uma regra de 3, porque não entendeu muito bem o que eu falei, pode fazer uma regra de 3, só vai perder tempo. Como o Enem é uma corrida contra o tempo, a gente faz direto a multiplicação. 18 vezes 1,5 mais uma bruxaria. Toda vez que eu multiplico um número por 1 é ele mesmo, e um número por meio é a metade dele. 1,5 vai ser 18 mais a metade 18, que é 9. Portanto, 18 vezes 1,5 vai dar 27 mililitros do produto. Qual era a pergunta do problema? A quantidade desse produto em mililitro. Temos essa opção? Claro que temos. Letra B de Brunão. Mete um xão aí, meu nobre. E aí, galera? Suave? Espero que sim. Espero que você tenha entendido tudo que a gente falou aqui sobre as unidades de medida de capacidade. Que você tenha entendido a relação, a conversão entre capacidade e volume. É muito importante que você fique ligado nisso, porque isso cai direto no vestibular, não só na matemática, mas também na química e na física, além de ser usado também muito no nosso dia a dia. Para você que gostou, para você que curtiu esse vídeo, deixa o joinha, compartilha esse vídeo com geral, deixa nos comentários o que você gostou. Se você não gostou, também comenta aí o que a gente pode melhorar. Continue nos acompanhando, porque vem muita coisa pela frente. Obrigado pela audiência e valeu!